Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Obrigada a você que já é inscrito aqui no canal, que fica aguardando a liberação de vídeos para ficar bem informado, para ser abastecido com informação. E como eu sempre falo, eu só entrevisto os melhores. E as entrevistas com a minha assinatura, você só encontra aqui no Diálogo 360. O dia de hoje, a gente vai ter a possibilidade de entrevistar a estreia dela, sendo entrevistada. Ela é empresária, cirurgia dentista, ortodontista há 20 anos, Invisalign Doctor há 10 anos. Doutora Patrícia Maio. Doutora, que alegria te receber aqui. Obrigada por ter vindo. A alegria é toda minha. É uma honra poder participar de um programa tão... Eu te acompanho já, né? Assisti algumas entrevistas que você fez. Já acompanhei desde a época da TV, né? Então, pra mim que é uma honra desse convite. Tô feliz com esse encontro, porque aqui a gente vai falar de além da odontologia, né? Então, a gente vai ter oportunidade de falar... do crescimento da clínica, das possibilidades, daquilo que você teve que aprender nesse meio do caminho, que a faculdade não ensina. Com certeza. A faculdade de medicina não ensina, a faculdade de odontologia não ensina você a ser um administrador do seu próprio negócio, né? Exatamente. Não te ensina a ser um empresário, uma empresária. E hoje o que a gente percebe é que esse é um caminho que não tem outro jeito. Tem que saber. Tem que saber. Mas eu sou dentista, eu não sei fazer a gestão. Tem que saber. Gestão de pessoas, numa clínica multidisciplinar como é a sua. Exatamente. Né? Então, você tem outras pessoas ali trabalhando. Sim. E as pessoas têm que estar felizes. Com e certeza. elas têm que estar afinadas no propósito da clínica. Né? Sim. Então, sobre tudo isso a gente vai ter oportunidade de falar aqui. Começa falando com a gente sobre o início da tua carreira, então. Como é que você entra na arte dental? Em que momento você faz esse encontro com a clínica de odontologia? Quando a gente tá na faculdade, né, a gente pensa assim, poxa, vou fazer odontologia, vou ser dentista, você se imagina no seu consultório ali, atendendo os seus pacientes, mas você não imagina como esse paciente vai chegar ali pra você. Então você acha assim, vou me formar, compro meu equipamento, meu equipo, meus materiais eu já tenho, porque você vai tendo que comprar ao longo da faculdade, que são caríssimos, né, inclusive. E aí, quando você se forma, você fala, abre o consultório e aí? Quem vai? Aí vai o pai, a mãe, a tia. Então vão os parentes, que, né? Normalmente é assim o nosso começo. E é muito difícil. Então, eu sou de Ribeirão Preto, do interior de São Paulo. Fiz faculdade lá, morei 23 anos da minha vida lá. E hoje já estou há 23 anos aqui. Então, eu tô no meio... Eu sou um pouco do interior e um pouco paulistana. E quando eu vim pra... Aí eu falei, mãe, eu vou ter que fazer alguma coisa ali na minha vida pra poder... atender, para poder deslanchar a minha carreira. E aí, eis que uma amiga minha veio trabalhar em São Paulo e me falou, olha, tem umas clínicas em São Paulo que contratam recém-formados, porque além de tudo, recém-formado, né, se hoje é difícil, na nossa época era muito mais, né, as pessoas não davam muita credibilidade. Aí vim trabalhar em São Paulo, trabalhei em Osasco, pegava trem, metrô, então assim, eu acho que isso é bacana falar, porque quem tá começando hoje a profissão, pra não desanimar, eu acho que sempre a gente consegue, batalhando e fazendo certo, a gente consegue crescer. E aí eu comecei a trabalhar em Osasco, depois aliás, na verdade eu comecei em Santana, e de Santana a clínica era muito ruim, era numa sobreloja, enfim, era muito ruim, pagava muito pouco. E aí eu arrumei uma outra em Osasco, que era um pouquinho melhor, né, mas também não era tão boa. E fiquei aqui trabalhando por 1 ano e meio nessa vida, pegando trem e tal, bem difícil, até que eu resolvi fazer a especialização em ortodontia. E a minha prima é ortodontista, eu tenho na família vários ortodontistas, meu tio é professor de faculdade. E comecei a entrar nessa área. Quando eu entrei nessa área, a minha prima trabalhava lá na arte dental, né, com o Marcelo. E ela falou, olha, você precisa ver, você precisa estagiar comigo. Então, se você quiser ir na arte dental, é uma clínica bacana para você atender lá comigo e você fica estagiando. Eu falei, ótimo. E aí, eis que começou o meu destino a virar totalmente, né? Aquele ponto da sua vida que você fala, aquele marco temporal. Tinha oportunidades de trabalhar em outras clínicas, mas fui fazer estágio com ela sem receber nada. Ficava lá só para aprender mesmo. Fiz isso várias vezes na minha vida. E aí, eu comecei a ficar lá com ela estagiando.
Uma dentista que tava lá, que trabalhava lá para fazendo a parte clínica, ela foi viajar. Ia ficar 40 dias viajando. A gerente da clínica na época me convidou, falou: você quer ficar no lugar dela, né? Tem uns pacientes para marcar, você quer fazer limpeza, restauração? Eu falei: eu faço, né? E me chamou também para fazer estágio com o Dr. Marcelo, que era o dono da clínica, é o dono da clínica, né? E eu falei: tá bom, aí você aprende com ele e já aplica nos pacientes. Eu falei: ótimo, tá bom. Comecei a fazer isso. Eis que, entre almoços na padaria, porque a clínica era em cima de uma padaria, a gente começou a se conhecer e tudo, e começamos a namorar, então. E foi assim que deslanchou minha vida na arte dental. E depois, como eu brinco, né, no meu Instagram, eu casei com o chefe. Muito legal você trazer essa situação de que não era fácil esse começo, que fez estágio de graça. Porque a odonto traz um status, né? Sim. É inegável isso. Então, existe uma falsa expectativa de que assim que você se forma, eu sou dentista, então sou doutora, você já tá num outro nível ali. Sim. E o começo é difícil pra todo mundo, né? Sim. O começo é difícil. E eu acho que a gente dá tanto valor por esse começo também, né? Com certeza. Acho que faz parte desse processo também, essa dificuldade inicial. Sim, eu penso assim, a oportunidade, ela passa para todo mundo. Você tem que estar preparado. Então, por mais... Aí todo mundo fala: você fez estágio de graça, você vivia do quê? Não, eu tinha um lugar onde eu tinha uma renda. Eu trabalhava 3 dias, nessas outras clínicas para poder me dar o financeiro, claro. Mas eu fiz estágio de graça. E também quando eu fiz quando eu me formei na especialização de ortodontia, eu fiz 3 anos de especialização. E aí quando eu finalizei, eu fiquei mais 8 anos indo sem receber 1 centavo. Eu saía lá do Tatuapé, vinha aqui pra Moema e fazia o acompanhamento mensal num curso de especialização aqui. Então, assim, eu faria tudo novamente, porque eu acho que isso é que me trouxe anos de experiência, sabe? No assunto, assim, de ortodontia. Muito legal. E o que eu acho bacana também é que ainda mais na sua área, em todas, né, aconteceram mudanças, mas na ortodontia houve uma mudança, assim, uma virada para odontologia digital. Sim. Houve essa virada e, assim, te pegou no meio do caminho, né? Porque é mais recente. Bom, para mim, por exemplo, que não sou da área, é bem mais recente, sei lá, pensar em 10 anos para cá, que a coisa começou a chegar no Brasil. Sim. E de uns 5 anos pra cá que se popularizou. Então, queria aproveitar esse ganchinho pra você dizer como é que foi. Porque na faculdade, talvez, você aprendeu de um jeito. Sim. E você precisou investir também em conhecimento, naquela curva de aprendizado que a gente fala, né? Pra entender o que tinha mudado. E hoje quase não se fala mais de como era antes, né? Então, Sim. Hoje existe ainda, mas há uma substituição hoje, porque é muito melhor a odontologia digital, dá mais conforto, previsibilidade, a gente vai falar sobre isso. Tudo isso. E é exatamente o que você disse. Essa curva de aprendizagem, então, assim, eu comecei em 2014, mas o Invisalign, que foi o precursor dessa virada para a odontologia digital, eu acho que é uma marca, mas ela merece ter esse crédito, porque o que eu vejo é ela que trouxe essa virada pra gente do planejamento digital e todo o investimento que a empresa tem nessa parte, fez a gente mudar a visão, a forma de enxergar o tratamento ortodôntico. Então, hoje, além dele ser muito mais previsível, é mais confortável pro paciente. Então, os pacientes vêm com 8 anos, eu quero colocar Invisalign. Eles não fazem, entendeu? Então, assim, se eu falo pra ele que ele precisa colocar outro tipo de aparelho, nossa, a mãe vira as costas e vai embora. Fala assim: eu vou achar alguém que coloque Invisalign. Porque hoje a gente consegue tratar, né, 99% dos casos exclusivamente com Invisalign. São poucos casos que a gente precisa colocar um aparelho adjacente, mas não que você não consiga finalizar. Então, casos que são cirúrgicos também conseguimos tratar com Invisalign. Então, isso trouxe pra gente uma odontologia diferente. Uma odontologia gostosa, uma ortodontia gostosa. E aí, da ortodontia, a gente transferiu para as outras áreas, né? Através do escaneamento digital, de toda essa parte. Então, não tem mais moldagens, não tem mais aquelas massinhas horrorosas. Então,
ir ao dentista hoje está ficando cada vez mais confortável para o paciente. A gente não vê mais crianças que têm medo de ir ao dentista porque tá mais confortável para ele. Anestesia computadorizada. Então, tudo isso, eu acho que trouxe um caminho pra gente de satisfação, de amor, porque quem gosta mesmo de fazer a odontologia, gosta ali daquele contato, a gente faz com muito mais prazer. O que foi a mola propulsora para o crescimento e a expansão que vocês tiveram? Recentemente vocês tiveram uma expansão enorme na clínica. O que foi a mola propulsora para isso? Porque tem muitas clínicas odontológicas que talvez passem do timing do crescimento. Sim. O que fez virar essa chave e dizer, não, a gente precisa e a gente vai fazer esse crescimento? Porque com o crescimento você consegue atender mais pessoas ao mesmo tempo. Sim. Você melhora a experiência do cliente, que também é um tópico importante aqui que a gente vai falar. Qual foi esse ponto que você falou, não, precisamos crescer, expandir? Porque não é fácil, né? Todo crescimento, a gente fala até da vida, é doloroso, traz uma dor, né? E o crescimento empresarial também traz, né? Eu tava aqui pensando, enquanto você tava falando, né? Onde que foi o start, o pontinho inicial? Eu vou falar uma frase assim, a odontologia, ela é muito gostosa, mas ela é muito sacrificante quando você depende exclusivamente do seu trabalho, da sua mão. Porque você não consegue ter 4 mãos, você só tem 2, né? Então, você só consegue atender um paciente por vez. Então, você depende de um trabalho humano. E isso faz a gente começar a pensar, poxa, eu tô trabalhando das 8 da manhã às 9 da noite. Várias vezes, eu e o Marcelo saímos da clínica, o William Bonner tava dando boa noite no Jornal Nacional. Então, isso pra gente foi ali que a gente começou a falar, pera lá. A gente vai precisar diminuir o ritmo. Aí, diminuímos o ritmo quando a gente teve nosso primeiro filho, né? Mas aí também diminui o financeiro. E agora? Né? E aí ficamos nessa balança. Até que, eis que conhecemos ali, né, o Sucesso Odonto do Ricardo Novak. Porque na odontologia nós não temos na faculdade, como você disse, esse conhecimento de gestão, de marketing, a gente não entende. E todo consultório é uma empresa. O consultório médico, o consultório odontológico. Então, nós começamos a enxergar a nossa clínica como uma empresa que precisava de pessoas, que é um dos pilares, precisava do marketing, que é um outro pilar, precisava dessa qualidade da entrega, sim, que nós já tínhamos, mas nós precisávamos também de braço. Então, uma organização financeira. E é isso que para nós fez total diferença. Então, ali nós começamos a dar essa virada, que foi lá em 2018, né? E juntamente também com o Invisalign. Então, foi tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Nós conseguimos deslanchar também nos tratamentos com os alinhadores por causa dos conhecimentos que nós adquirimos também nessa parte. E é muito delicado a gente falar na odontologia ou na área da saúde sobre venda, né? E isso é uma coisa que você fala assim, meu Deus, parece até pecado que você está fazendo alguma coisa errada. E eu falo isso muito para os meus alunos nas aulas, né? Eu falo assim, toda relação que tem um comércio, um pagamento de dinheiro, é uma venda. Ninguém tá falando, né? A gente fala de vender, mas vender o que o paciente precisa. Então, você está ali colocando o que o seu paciente precisa. E muitas vezes, na nossa visão de dentista lá do interior, ou de dentista recém-formado da faculdade, você só fala assim, o paciente veio, quebrou um dente, você faz aquele dente e acabou. E tem um implante para fazer, e você acaba que não coloca ali pro paciente aquele plano de tratamento. Sabe o que ele faz? Ele vira as costas e vai em outro. Então, essa visão que o Ricardo trouxe pra gente foi o nosso grande marco de transformar ali a Arte Dental, um consultório pequeno, na empresa que a gente tem hoje, né? Hoje nós estamos aí com 16 colaboradores, 14 profissionais, 14 dentistas trabalhando conosco. Não é fácil, não é fácil, mas é possível. Então, eu acho que muita gente também pergunta, nossa, você é mulher, como é que você consegue, mãe, administrar tudo? É uma caixinha, né? Os pratinhos a gente vai equilibrando, mas com o conhecimento necessário, as pessoas adequadas nos lugares corretos, né? Você ter essa rede de apoio, você consegue. E até os demais colaboradores, né? Porque Sim. você tem os dentistas, mas
coloca essas pessoas para dentro aí do consultório são as meninas que respondem a mensagem no WhatsApp. Sim. Quem te recebe ali na clínica, isso faz toda a diferença. A gente não fica na clínica, né? Você vai fazer um tratamento, a recepcionista é grosseira, não importa que o médico é fabuloso ou que o dentista é incrível. Se você não se sente confortável, você pensa que talvez em outro lugar você vai encontrar o 100%, né? Então, a experiência do cliente, acho que é assim que está sendo chamado, né? Não é nem da entrada da pessoa no consultório, da resposta que você recebe, da primeira mensagem que você manda no WhatsApp, ou se você liga, né? Porque ainda há a possibilidade de ligar. Como que essa pessoa te acolhe, né? Às vezes você tem ali um dentinho quebrado da frente. Sim. Essa dor só dói em mim, não dói quem tá me atendendo, né? Então, se você não tiver esse acolhimento de, olha, não posso ser atendida, eu precisava para essa semana, né? Então, isso também é sobre a experiência do cliente, não? Com certeza. Hoje eu vejo, aí você também, né? A gente vai ligar num consultório médico, né? E eu vejo que isso, a odontologia, deu uma grande virada. E eu tenho certeza que foi por causa do Sessodonto. Eu acompanho lá, são muitas clínicas, eu acho que já passaram de 6 mil clínicas que fizeram o curso do Sessodonto. Eu tive a oportunidade de ser mentora do grupo também, né? Acabei saindo devido à minha expansão, porque não dá pra fazer tudo. Tem que fazer escolhas, né? Nós precisamos fazer escolhas difíceis, mas... eu percebo isso, que a odontologia já tá um passo à frente da parte médica nesse sentido. Que às vezes você vai ligar num consultório médico e você passa justamente por isso, né? São poucos os consultórios ou as clínicas que têm um atendimento mais humanizado. Então, nós estamos falando de pessoas, né? E eu acho que a grande dor das empresas hoje é a gestão de pessoas, né? É difícil, não é fácil. Então, quando você treina um colaborador, ela tá ótima, sai. Vai estudar, vai fazer tal coisa. Aí você chama outro, porque você depende. É uma profissão que a gente não vê mais hoje em dia, né? Uma secretária que vai acompanhar o dentista a vida inteira. É muito difícil. Então, é uma área ali que é uma dor das clínicas e é onde é a porta de entrada. É onde eu falo assim, aqui a gente precisa dar muita atenção. É o WhatsApp bem respondido, não ter tempo de demora, né? Não ter demora para esse atendimento. Então, nós criamos uma sala e nós deslocamos esse atendimento do WhatsApp todo para essa sala. Então, eu tenho lá hoje 3 meninas que trabalham lá para poder fazer esse atendimento. E aí, assim, isso que é legal também a gente tocar no assunto, porque parece que, como é que eles fazem, né? Como é que chega lá? Então, esses bastidores que não é mostrado, a gente consegue mostrar tudo nas redes sociais, né? E é difícil você ter 3 pessoas ali só para atendimento de WhatsApp, né? Uma é só a primeira consulta, a outra é pacientes em tratamento, entendeu? A outra é só de Invisalign. Legal. Então, a gente faz essa divisão para conseguir entregar qualidade para o paciente, para ele ter uma experiência melhor. Um início de jornada adequado, que a gente chama de jornada do paciente, né? Desde a hora que ele entra em contato conosco através das redes sociais ou através do telefone, da placa, que hoje nós temos dando bastante indicação da fachada, né? Até a hora que a gente finaliza o tratamento. Então, ali, nós dedicamos um passo a passo para esse paciente e tudo tem que ter um protocolo de atendimento. E vários setores da clínica. Então, você investe também tempo, energia nesse treinamento, Sim. né? Porque a rotatividade existe, eu acho que isso é algo que a gente não... a gente tenta controlar do jeito que dá, mas não tá nas nossas mãos, as pessoas podem escolher, né? Sim. A vida muda também, enfim. Mas eu vejo que você investe... tempo e energia nesse treinamento. Então, é você quem faz isso.
como que os teus colaboradores respondem a esse estímulo também? Eles gostam, porque às vezes é uma situação ali que você integra melhor, né? Porque você precisa da equipe trabalhando coesa, né? O objetivo é único. Exatamente. Mas só vocês são os donos da empresa e a gente tem que deixar a paixão no olhar que você tem, o Dr. Marcelo, você tem que emprestar, as pessoas têm que pegar um pouquinho desse brilho para elas também, né? Como colaboradoras. Sim. A gente faz muito curso voltado para essa parte, né? Que é o que eu acho a maior dor hoje das clínicas. E aí, nós começamos tudo, assim, uma reunião semanal. Então, nós temos uma reunião semanal todas as segundas-feiras. Eu acho isso é um ponto imprescindível para poder estimular esse colaborador, para poder mostrar quais são onde ele pode chegar, o que ele deve fazer ali durante a semana e dar um estímulo também de impulsionar ele, sabe? Dar aquela motivação para a semana. Então, toda segunda-feira, a gente traz vídeos motivacionais, traz um treinamento. Então, agora, recentemente, né? Nós, como a equipe aumentou bastante, nós tínhamos ali um organograma e agora nós estamos mudando esse organograma porque a quantidade de pessoas embaixo de cada guarda-chuva aumentou bastante. Então, a gente tem eu e o Marcelo em cima, depois vem a gerente, aí temos as líderes de setor, e aí cada setor nós temos os colaboradores. Então, nós temos agora que dividir os setores. Porque mesmo na parte do operacional ali, que é a parte mais difícil, porque precisa ter um conhecimento técnico, né? Do que é uma prótese, do que é uma coroa. Então, às vezes o colaborador tá ali no ponto, sabe tudo. Aí entra uma que não sabe nada, não sabe nome de resina, não sabe nome de produto. Então, é complicado essa parte de treinamento. E o treinamento tem que ser constante. O paciente está precisando, a pessoa está precisando de um dentista. Ela precisa fazer as limpezas, ela não tem. Meu dentista mudou, saiu, mudei de casa, preciso de alguém ali que está mais próximo. Como é que começa isso? É através de uma avaliação? Também o investimento, a gente está falando muito de odontologia digital, né? O investimento que se faz, eu acho que a maioria das pessoas, de dinheiro mesmo, elas não fazem ideia enquanto isso custa para a clínica. Sim. Ter, por exemplo, um scanner. Exatamente. Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre como é que começa. Vai agendar ali aquela primeira conversa. Ela acha que é só uma limpeza, mas... Isso. Ela não sabe se já tem uma situação, se tem tártaros, tem cárie. Ou ela deixou pra lá o implante que ela precisa fazer, né? Sim. Como começa essa jornada? Marquei, cheguei. Com quem é essa consulta? E depois a gente fala de um olhar que tem mudado, porque antigamente você tinha menos dentistas. Claro. Então o dentista fazia tudo. Exato. Né? Então, desde a limpeza até o que precisasse ali, inclusive o implante, ele fazia. Então, você tinha muito mais um profissional generalista do que o especialista, né? Ou se ele era muito especialista em algo, o resto ele quebrava um galho ali, né? E hoje essa visão mudou. Então, duas coisas. Como é que começa essa jornada quando a pessoa marca e chegou lá? Quem vai atender essa pessoa e o que vai ser feito? Porque a gente acha que sabe, mas alguém que passa... E não é exagero dizer, e a doutora tá aqui pra contar. O tempo passa tão rápido que às vezes faz mais de uma década que a pessoa não vai ao dentista. Exato. E ela não se deu conta. Não se deu conta. Ele fala, eu vim o ano passado. Não, você veio em 2 anos, 3 anos. Isso acontece muito quando o paciente retorna, né? Porque nós temos esse controle também. Na primeira consulta, então, o que a gente... tem como premissa lá na clínica para poder começar a desenvolver essa jornada do paciente. Primeira coisa, a qualidade. A qualidade dos tratamentos a gente não abre mão. Para que nós tenhamos essa qualidade garantida, com 100% da satisfação do cliente, nós precisamos ter o especialista para fazer aquilo. Então, ninguém vai tratar o pulmão com o cardiologista. Né? E é isso que eu falo para todos os pacientes que passam conosco. Então, a primeiro agendamento, nós temos as especialistas em diagnóstico. Eu sou uma delas, né? O Dr. Marcelo, que nós somos os mais antigos. Então, essa parte de diagnóstico, a gente já tem uma casuística muito grande, porque nem sempre vem um arroz com feijão. Né? Nós estamos falando de Brasil, de uma odontologia precária e etc. E temos também mais 2 profissionais que nos auxiliam.
hoje, né? Uma mais voltada para a parte ortodôntica Invisalign e a outra para a parte clínica. Então, nós somos em 4 hoje na minha clínica fazendo esse primeiro atendimento. No primeiro atendimento, nós já temos um PowerPoint que eu passo para o paciente na TV, mostrando para ele os profissionais que ele vai passar. Então, eu já mostro para ele, ó, você vai passar com esse doutor, que é especialista em restauração, com esse que é o Invisalign Doctor, eu já explico tudo isso para ele, eu explico toda essa jornada. Porque tudo que é explicado não é uma surpresa depois para ele, ele não vai se incomodar. O problema é quando a gente chega, ele acha que ele vai passar com a gente depois e chega lá é outro profissional. Então, a gente já explica tudo isso para ele com antecedência. Após isso, aí ele vai, nós passamos para uma funcionária que é específica para esse setor e ela faz todo o agendamento do tratamento do paciente. Ele iniciando conosco, nós fazemos já todo o agendamento de todas as consultas, do passo a passo do que ele vai realizar. E aí, com cada doutor que ele vai passar, a gente já passa isso para ele. E aí, ele fica super feliz, a qualidade é garantida, porque não tem como, né? Você vai fazer... Imagina eu hoje, depois de 20 anos fazendo ortodontia, sentar para fazer uma restauração. Tem paciente que ainda pede, fala, eu queria fazer com o Dr. Marcelo. Só que o Dr. Marcelo, ele é implantodontista. Então, vamos passar com o especialista em resina, em restaurações, para que você tenha ali o ponto de contato, uma restauração bem feita, que remova toda a cárie. Isso que é importante, né? Que tem a tua aprovação, né? Exato. Então, não é qualquer profissional. Para estar ali dentro, tá afinado com os propósitos de vocês, né? Isso. Então, fique tranquilo. Mas eu queria tanto que a doutora Patrícia que fizesse, mas calma, é alguém que tá ali também, e você tá acompanhando, porque eu acredito que existe esse acompanhamento. Isso, eu ia falar isso. Ainda mais do paciente que vai passar com vários profissionais, né? Vocês estão conversando sobre esse caso, Exato, né? é tudo anotado na ficha, né? Primeiro ponto do paciente. E eu ia tocar nesse ponto, e acabei me esquecendo. Ao final do tratamento, ele é agendado com uma pessoa que só faz finalização de tratamento. Ali, ela vai fazer o escaneamento, tirar as fotos, tirar a radiografia final, porque hoje nós já estamos com tomógrafo, estamos lá, né, com tomógrafo e raio-x panorâmico. Então, ele passa ao final lá, faz todos esses exames e isso é avaliado para ver se tá tudo ok, a qualidade, tudo. Então, se é possível passar comigo, passa comigo, se é finalização de Invisalign, por exemplo, que é a minha responsabilidade. E da parte clínica, nós temos lá a doutora Maiara, que faz todo esse processo, fala conosco, vê ponto de contato, mostra para ele. E o scanner, hoje, nós conseguimos enviar um relatório para o paciente. Então, a gente envia o relatório inicial, envia o relatório final e ele faz esse comparativo. Então, o paciente, ele fica encantado, né? Quem não ficaria, né? É fantástico ter a possibilidade de fazer esse escaneamento na clínica. Com esse conforto também, né? Porque aquele material que vocês colocavam com a moldeirinha dava náusea. Não deu certo, tem que refazer. O pesadelo. Era ter que refazer. Era. Né? E agora não, tudo muito mais tranquilo, você consegue fazer. Então, todo paciente que entra lá vai ser escaneado. Todos. Tenho já o scanner feito no dia da avaliação. Mesmo que ele não vai fazer nada de Invisalign. Mesmo que ele não vai fazer nada de Invisalign. Ótimo. Porque no scanner, a gente consegue visualizar ali cáries interproximais, no estágio bem inicial, ele tem um instrumento lá dentro dele, que é uma tecnologia que nós passamos por todos os dentes, ele já vai mostrando para nós, através do infravermelho, essas cáries em estágio inicial. Não é a radiação, é um laser infravermelho que passa ali. Também a gente consegue ver os desgastes do esmalte, mostrar isso pro paciente. Retração gengival. Então, hoje, o que é o maior mal do século? Que é a nossa grande dor hoje na clínica. São os pacientes que têm bruxismo, que é o apertamento dos dentes ou ranger de dentes, e o paciente com retração gengival, porque escova... Muita força. Com força. E o quê? Vamos falar, quem escova os dentes hoje olhando pro espelho? É olhando pro celular, é olhando pra TV, é falando com o filho, entendeu? Então ninguém presta atenção e manda bala na escova e aquilo vai virando, né? A gengiva vai sentindo, porque a gengiva é sensível. Então é o grande mal do século, é o nosso tratamento-chefe ali hoje é bruxismo. Quase todo paciente que chega tem. Aumentou depois da pandemia? Você percebeu isso? Porque fala-se muito desse aumento aí depois da pandemia, mas eu gosto muito de saber qual que é minha visão. Tua visão clínica ali, da tua experiência, dos pacientes que chegaram aí pós-pandemia.
Eu acredito muito, não é... Eu acho que a pandemia, ela mudou o estilo de vida das pessoas. Então, não é a pandemia em si, mas esse mundo digital que tomou conta. Então, hoje as pessoas... eu falo para os meus filhos, eu tenho que ficar controlando ali na rédea curta o acesso de celular. Então, acho que isso é que modificou. Então, você vê aumento de déficit de atenção. Não é... déficit de atenção é excesso de tela, é excesso de celular, é excesso, né, de computador ali, de vídeos. Isso deixa nosso cérebro superestimulado. E aí, o que acontece muitas vezes é crianças e até adultos que vão dormir com o celular na mão. E aí, isso impede o sono REM. Nosso cérebro não consegue atingir o sono REM. E aí, daí que vem o bruxismo. Então, muita gente fala assim, eu vim ver se eu tenho bruxismo porque meus dentes estão tortos. Não, o bruxismo, ele é ocasionado não é causa odontológica. A odontologia vai fazer um tratamento paliativo, mas ele não é de fundo odontológico. E isso é muito interessante, porque é uma crença que as pessoas têm. E eu acho que é isso, não foi só a pandemia, foi essa entrada no mundo digital, redes sociais, que tá exacerbado, e aí a pessoa fica com o cérebro muito estimulado. E correndo, né? Parece que você tá sempre correndo. Então, o excesso de tarefas também. Hoje você falou dessa mudança de paradigma, então, que hoje as crianças, graças a Deus, não têm medo de ir ao dentista. Graças a Deus. Mas os idosos de hoje... ainda estão precisando ser tratados nesse aspecto, muitas vezes, né? Sim. Evitam, não gostam. O dia a dia, o dentista, às vezes é um dia puxado, porque estão indo contra a vontade. Muitos. Como é que vocês também acolhem e como que vocês entendem isso, né? Porque, claro, ainda mais um casal de dentistas, né? Tá na família. Pra vocês isso é muito mais tranquilo, acredito. Até mesmo dentro dos núcleos familiares de vocês, né? Como que é isso? Entender, olha, que curioso, a pessoa tem medo, não veio por medo. Não veio porque não se sente confortável. E hoje eu vejo a preocupação de vocês, até da sala de espera, ser aconchegante, né? De você ter ali o cafezinho à disposição, de uma música agradável. Nós estamos falando das telas, né? Com certeza. Hoje, para você ser atendido, de repente você pode ser atendido olhando para uma tela, algo que te distraia. Sim. Como é isso? Então, como receber essa pessoa que passou por traumas, às vezes teve os dentes extraídos, que hoje não teria necessidade de extrair, podia tratar, mais que 5 décadas atrás, era o que tinha, né? Exatamente. Resolvia desse jeito. Como receber esse paciente que ainda é muito traumatizado e, a partir do momento que você recebe aquela família, você para aquele ciclo, né? Sim. Então, essa pessoa para de passar adiante esse medo, esse trauma. Sim. Nós temos... uma faixa etária que eu percebo, assim, que ainda traz muito esse receio, esse medo de passar conosco. E na recepção, você sabe que a gente faz até a aromaterapia, né? Então, tem um cheirinho ali para já mudar e quebrar esse pensamento do paciente. Mas o que eu vejo, assim, esses pacientes que têm muito medo, é a forma como você conversa. Então, o acolhimento. Isso é o que a gente mais treina lá. Então, todo o resto não pode ser muito robotizado. Então, a gente acolhe. Todo paciente que chega é o acolhimento. Ele vai sentar, a gente vai entender qual é a dor dele. Evita ficar muito tempo na cadeira. Então, o scanner também ajuda nisso. Então, ele senta comigo primeiro na mesa. Eu vou conversar com ele de política, de futebol, de tudo, menos de odontologia. Legal. A última coisa vai ser odontologia. Eu explico pra ele que na nossa consulta nós vamos dividir em 3 fases. Então, eu falo antes, eu vou quebrando ele vai quebrando. Ele vai ficando aliviado. A hora que eu percebo que ele tá aliviado, aí eu sento ele na cadeira. Então, eu falo, a gente vai sentar ali na cadeira agora só pra fazer um escaneamento. Vai ser muito rápido. E é realmente muito rápido. Demora 5 minutos, no máximo. Quando a boca é difícil. Mas se não, 2 minutos e meio, 3 já tá escaneado. Então, eu já tiro ele da cadeira. Eu não deixo ele na cadeira. E aí eu tenho algumas surpresinhas ali pra ele também, pra já ir quebrando. Então eu tenho um momento certo ali que eu dou um brinde pra ele, um chocolatinho, pra dar uma quebrada, né? Eu também sei, a hora que eu vou pôr ele na cadeira, sempre tem uma música que ele escolheu antes tocando. Então na anamnese que ele coloca lá fora, ele põe a música que ele gosta, eu já espero ele na sala com a música que ele gosta.
Então, eu acho que essa preocupação com o outro, né? Porque eu gosto muito de falar isso, não é sobre mim, é sobre o outro. Em qualquer área da sua vida que você for falar, eu vou dar aula. Não é sobre você, eu sou a professora, não sei. Não é sobre você, é sobre o outro. O que o outro quer saber. O que o outro vai buscar com você. Conhecimento. Então, esse doe ao máximo. Na consulta, eu me dou ao máximo. Então, tudo que eu vou fazer, eu procuro colocar o coração mesmo. E isso eu aprendi com o Marcelo, né? Essa odontologia... com ele, assim, eu acho que muitas pessoas falam isso pra gente, muitos amigos nossos que passam, falam assim, gente, ele é o melhor dentista do Brasil. Até me emociona, porque o jeito que ele trata o paciente é ímpar. E de já fazer isso antes desse ser um tema levantado, exato. Né? E dá pra ver pelas redes sociais, eu acompanho. Pacientes de muitos anos que já falam sobre um tratamento. Hoje usa muito essa palavra humanizado, né? Respeitoso, que acho que é a palavra mais adequada, né? De muito tempo atrás, esse nem era um tema discutido. E já era assim que era feito, né? Então, você falou de ser emocionante. Porque alguém que já se preocupava antes disso ser uma exigência do próprio paciente. O paciente não estava esperando, às vezes, hoje a gente espera mais ser recebido dessa forma, né? Mas de tempos atrás, nem era assim que ele esperava. Então, era uma grata surpresa, né? Das indicações também que a gente faz, né? Porque o dentista tem muito isso. O boca a boca, né? Exatamente. Olha, vai lá que ele resolve. Não sei o que ele vai fazer, eu sei que ele vai resolver. E a gente espera uma resolução. E sem contar que o dentista, muitas vezes, é o nosso profissional de saúde de primeiro contato. Sim. Que se você tem uma situação... Muitas doenças sistêmicas podem ser descobertas através da boca, né? E se eu tenho uma dúvida e eu tenho esse contato com você, porque o certo é ir ao dentista a cada 6 meses, que a gente não perca isso de vista, eu vou te ver muito mais do que o médico. Se com tudo certeza. der certo, eu vou te ver sempre muito mais do que eu vejo o médico. Né? Sim. Hoje em dia, a gente falava muito a cada 6 meses, né? Mas hoje na clínica nós temos um controle de retorno anual. Ai, que ótimo. A não ser que o paciente tenha algum problema prévio de gengivite, ou enfim, tem alguma dificuldade de mobilidade para escovação, né? Ou seja, criança, né? Agora, um adulto como nós, assim, que tem uma higiene regular, nós vamos sempre aumentando esse tempo de retorno para ele, né? Uma limpeza, e hoje... Enfim, é um outro assunto, mas a odontologia biológica até preconiza não usar muito o flúor, né? Porque a gente já tem flúor na pasta de dente, nós já temos água fluoretada. Então, o excesso de flúor também faz mal para o organismo. E a gente é muito voltado para essa área também, de estudar essa parte. E aí, a gente acabou deixando o paciente voltar uma vez por ano. E sempre quando ele volta, para nós, é uma satisfação. Porque significa que nós cumprimos a missão do jeito que tinha que ser cumprida. Que ele voltou, né? Ele voltou. Isso é muito legal, porque a possibilidade, né? Outro tem um monte de lugar. Sim. Né? Então, sei lá, talvez o que mais tem em São Paulo é clínica odontológica. Então, de fato, esse trabalho é muito importante, né? Sim. Da pessoa confiar que ela pode voltar lá e que o que vai ser feito é realmente o que ela precisa. Porque, de novo, a gente não sabe o que a gente precisa, mas o especialista sabe, né? Verdade. E a gente tem que confiar. Então, se você disser assim, não, Denise, tá tudo bem. Volte daqui a um ano, a menos que uma situação ocorra ou que, enfim, a gente sinta alguma coisa diferente, aí você volta. Mas ter essa confiança também, essa possibilidade, né? Sim. E vocês atendem famílias inteiras, né? Não, a gente não só atende famílias inteiras, como a gente cria uma rede de relacionamentos. É muito bacana, sabe? E dentro da própria equipe. Então, eu tenho hoje dentistas que trabalham comigo que começaram como auxiliares. Começaram como recepcionistas. Fantástico. Entendeu? Porque elas entendem ali que nós fazemos uma odontologia diferente. Então, mesmo as mais novas, teriam tudo para entrar nessa ondinha da odontologia de facetas de todos os dentes, desgastar dentes que estão ótimos, lindos, maravilhosos, para deixar tudo ultra mega branco, aquela coisa artificial. Elas entendem que, será que é necessário? Vamos conversar com esse paciente, vamos entender melhor o que ele está buscando? Porque às vezes é uma coisa tão mínima. E aí você consegue ali tratar de uma outra forma, ter uma outra visão. E aí entra também a humanização.
do atendimento. Então, nós individualizamos o tratamento. Então, hoje, através da odontologia digital, a gente consegue mostrar um projeto para ele. Olha, isso aqui é o que eu precisaria desgastar de dente seu para fazer facetas. Será que se a gente partir por esse caminho aqui, aí entra às vezes um alinhador, às vezes entra uma reanatomização de resina, que é mudar só o formato do dente sem desgastar. Será que não é melhor para você? Vamos tentar assim primeiro, vamos seguir esse caminho e depois mais para frente a gente revê. Porque a faceta é depois dos 45, 50 anos, porque você já tá em outro nível. Agora com 20, 25, essa moçada, eles vêm querendo... Ontem um paciente meu de 10 anos falou pra mim, doutor, eu queria colocar aquelas capas nos dentes. Eu falei assim, peraí, você tá vendo isso no YouTube, né? É, porque é jogador de futebol, ele falou, Eu falei, como assim com 10 anos? Eu falei, sabia que isso desgasta o dente? Doutora, mas eu vou ficar com o dente branco pra sempre. Entendeu? Então, é um trabalho que a gente precisa colocar a consciência, que a gente não precisa disso para ser bem-sucedido na odontologia, né? É igual o cirurgião plástico, você não vai sair fazendo plástico em todo mundo sem necessidade, né? Então, a gente precisa ter isso como premissa. Você vai oferecer para o outro, aí vai lá no começo da nossa conversa, né? Vai oferecer para o outro o que realmente ele precisa. Não, e isso vai te trazer muitos outros pacientes, isso vai trazer uma vida para você muito diferente, porque reverbera a seu favor isso tudo. Quando você faz o bem, volta para você. Com certeza. Né? E aí você quebra uma coisa que tá acontecendo agora, que é justamente as pessoas formando na odontologia e só querendo fazer essas outras coisas. Exatamente. Né? Então, muito menos, de fato, dente, boca, saúde bucal e muito mais tudo que tiver relacionado à estética. E assim, sim, se você quebra esse ciclo, então você entende que dentes viáveis, saudáveis, eles têm que ser mantidos sim, dentro da boca, sim, né? Mas colocou faceta ou as lentes de contato, que acho que é a mesma coisa, exato, né? Será que a pessoa sabe que pra sempre ela vai ter que fazer essas trocas, né? Porque não dura pra sempre também, se nem o nosso próprio dente às vezes dura pra sempre, o artificial também não vai durar. Será que essa pessoa sabe ou fez ali com um profissional que não avisou, né? Exato. Eu acho que falta... Eu já peguei casos de pacientes que chegaram lá na minha clínica com o dente totalmente desgastado, falou, eu não sabia que isso ia acontecer comigo. Já peguei. Mas também tem pacientes que sabem. Mas o imediatismo... E que se arrependem depois. Mas o imediatismo ali é tão grande, a busca pela estética hoje, também por causa das redes sociais, né? Ela tá tão grande que acontece isso. Então, assim, eu vou falar, eu tenho tratamentos com facetas de porcelana, mas eu quebrei os dentes quando eu tinha 10 anos de idade, né? Esperei até os 45 pra fazer, pra pôr lente nos meus dentes. Então, não é uma coisa que... Ela precisa ser realmente necessária, né? E aí, isso que a gente cai aí num ponto que a sociedade hoje, tanto na parte dos dentistas querendo fazer essa parte estética imediatista pra ser bem-sucedido e decolar a carreira, né? Porque... é caro, lucra muito, exatamente. Né? Okay. E também nessa parte do paciente também, que quer fazer isso para ter esse imediatismo. Ele tem a falsa sensação que ele não vai precisar cuidar dos dentes. E é o contrário, né? O que a gente pega de casos de facetas que estão com problema de gengiva, um monte. Infiltração, a gengiva inflama, porque aí o paciente acha que não tem que cuidar. Não passa fio dental nem quando é o dente natural dele. É quando faceta, que tem que passar o dobro, né, de fio dental, acontece isso. Então, essa odontologia, ela precisa ser bem pensada e muito responsável. É uma profissão que tem que ter muita responsabilidade. Com certeza. Né? Então, hoje, numa clínica como a sua, que faz a multi-especialidade, você tem tudo que a pessoa precisar, tem lá? Tem. Nós só não fazemos hoje a parte de harmonização facial, né? Porque eu já fiz harmonização, fiz vários cursos na época, lá em 2014, 2015, eu fiz, acho que foi até 2016 que eu fiz. Fui me especializando nessa parte, quando foi bem lá no começo, mas a gente não realiza essa parte na clínica, né? Porque a gente entende ali que já dá trabalho você cuidar só dos dentes. E a gente tem trabalho pra caramba ali. E entrar numa outra parte que tem essa polêmica toda, será que vale a pena? Então, a gente tá ali meio surfando na nossa lateral ali, né? Pra não ter que... Legal.
mexer, né? Que vocês se propõem a fazer, então vocês fazem do começo ao fim. Exatamente. Legal. Muito bom. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho, porque assim como na universidade, né, não aprende a gestão, não aprende a questão empresarial, e você está muito ligada a essa questão da educação. Sim. Tem novidade? Quais são os próximos passos? Porque eu acredito até que as pessoas te procurem, né? Sim, então, assim, me procuram mesmo. Porque tem espaço para todo mundo. Acho que vale a gente dizer isso também, né? Sim. Tem espaço para todo mundo. E essa parte educacional, acho que ela traz uma coisa de humildade tão grande que a gente, como professor, a gente não pode ter medo que o nosso aluno fique tão bom ou melhor que nós. Aliás, o objetivo é esse, né? Quando você ensina alguma coisa, o objetivo é que essa pessoa te supere. Com certeza. Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre cursos, gestão para empresários, e não só para odontologia, porque você deve ser muito buscada por outros empresários da odontologia, mas até para outras áreas. Sim. Muitas pessoas perguntam, tanto para mim quanto para o Marcelo, né? Como que nós chegamos lá? O que nós fizemos? Porque nós não estamos trabalhando a mais. Muito pelo contrário, nós estamos atendendo menos, né? Com horas a mais, né? De cadeira, porque nosso corpo não aguenta. Odontologia é isso. E aí, a gente pensa assim... Poxa, é bacana, né? Seria bacana. E agora tá vindo um projeto muito legal para expandir o que tá sendo feito hoje na parte da odontologia para outras áreas. Então, para médicos, cabeleireiros, né? Pequenos empresários, para aprender essa parte de gestão. O que é necessário ou não mexer na sua estrutura para adequar o seu cliente. Porque o que eu vejo muito é isso também, as pessoas vão ganhando dinheiro, e era uma falha da odontologia. A gente colocava no consultório o que sobrava da nossa casa. Então, vou comprar um sofá novo, levava o antigo para a clínica. Vou comprar uma TV nova, levava a antiga para a clínica. Então, era isso que a gente fazia no passado, e hoje é o contrário. Hoje a gente compra primeiro para a clínica e depois para nossa casa, que é de onde a gente vai tirar o nosso sustento. E aí a gente entendeu isso, viu a parte financeira, porque também como cobrar? Quanto cobrar, o que cobrar, a gente não aprende isso. Você não sabe quanto cobrar, quem dirá oferecer isso para o paciente, né? Você passar os valores do tratamento para o seu paciente era uma dor, assim, é uma coisa que você começava até a falar, ai meu Deus, ele vai achar caro, ele vai embora, ele não vai fazer. Então, essa parte, todo esse ensinamento que nós aprendemos ao longo desses 5 anos, nós vamos ter a oportunidade de compartilhar com outros empresários ali da nossa região, então da Dália Franco, né? E no Tatuapé também. Então, cabeleireiros, né? Como eu disse, todas as áreas vai ser aberto para todas as áreas. Então, em fevereiro, nós vamos trazer aí uma grande novidade. Já temos um Instagram, que é o The One São Paulo, The One São Paulo. Vai ter em todo o Brasil também. Então, vai ser bem legal. Porque as profissões, elas se assemelham de alguma maneira, né? Então, você falou que é importante enxergar a maneira de ganhar sem depender do seu par de mãos, né? Exato. Para um cabeleireiro é a mesma coisa, né? Exato. Se ele fica muito limitado, ele cobra bem, ganha bastante, mas a coluna vai embora, o mental vai embora, né? Porque tem gente que quer ser atendido de 7 da manhã, se você abrir às 7, vai ter paciente às 7. A 11 da noite, né? E só com as suas mãos você vai estar ali se consumindo. Com né? certeza. A profissão te consome. Então, poder enxergar isso também, né? E criar um time, uma equipe que seja coesa e que você seja a coluna disso. Então, talvez, de criar essa imagem de, ok, todos aqui funcionam, mas eu vou reger essa equipe, né? Exato. Acho que é muito isso, sem ter medo de perder cliente ou paciente para rotatividade, porque claro. Isso acho que é natural, não tem muito como evitar, como a gente já falou aqui, mas e que importante então fazer, para as pessoas poderem entender, nós falamos da odonto, pode ser médico, o fisioterapeuta, todas as áreas, fonoaudiólogo, todas as áreas. qualquer área, porque é aplicável, é replicável para as outras áreas, porque a mesma dor que eu sinto é a mesma dor que o médico sente. Né? É saber o financeiro, saber o quanto cobrar, saber o quanto que você vai ter de lucro, porque nós sim precisamos ter lucro, nós vamos ver do quê? E outra coisa que é muito interessante, não é só como você falou, né? Vai ter a dor na coluna, mas como que você vai ser o cabeleireiro
e vai cuidar da recepcionista, e vai cuidar da manicure, e vai... Então, como que você vai estar no atendimento e cuidar de tudo que tá sendo envolvido? Então, se você vai... então tá, eu decido ser o cabeleireiro. Eu preciso ter um gerente. Eu preciso ter equipe, braços que vão fazer a gestão da minha clínica comigo. Eu preciso ter uma pessoa voltada para o marketing. Porque hoje, quem não é visto, não é lembrado. E dentro da odontologia também, a gente traz um leque de conhecimento, de relacionamento com outras pessoas. Então, eu atendo hoje, né, esses empresários e eu sinto também as dores deles que eles falam para mim. Né? Engenheiros também, arquitetos que não tem também. Eu abri meu escritório de arquitetura e não vem ninguém. O que eu faço? Eu recebo esse tipo de pergunta no meu Instagram. O que você fez? Como você começou? Nutricionista já me chamou no meu Instagram para saber como que eu gravo os vídeos, como eu comecei. E é uma curva de aprendizagem. Precisa começar, né? A gente não pode ter vergonha. Que também na universidade não ensina a se comunicar melhor, né? Você falou do constrangimento que às vezes pode ser para muita gente falar sobre preço de tratamento, né? Então, se você não sabe o valor, não é preço, o valor do teu... do tratamento, daquilo que você está se propondo a fazer, pode ser coloração do cabelo, corte, o que for, aí você fica tímido em falar preço, né? Então, como é importante dessa coisa de falar e você aprende também fazendo, né, doutora? Com certeza, Acho que ninguém começa, ninguém tá pronto, começa pronto. Tem um ou outro que já nasce comunicador e faz outra atividade, mas... É exceção, né? Não, eu já fiz teste eu fui convidada para fazer um teste para propaganda da Colgate. Eu não conseguia falar o texto naturalmente como eu falo hoje nas redes sociais. Então, tudo é treino, né? O sucesso, ele é treinável. Você consegue treinar tudo que você faz todos os dias consistentemente. Você consegue ter sucesso naquilo, mas você precisa querer. Né? Pode chamar agora que a doutora Patrícia tá pronta. É verdade, Colgate, pode chamar. Aqui. Doutora Patrícia tá prontíssima. Tem o meu aval aqui, que eu sou comunicadora há quase 20 anos. E aí, uma coisa que você também perguntou, né? Para outras áreas, ou para onde nós estamos indo, né? Nós construímos ali na nossa clínica um centro de estudos. Fantástico. Que chama Maio Academy, né? O nome veio sem querer. Não foi com essa intenção que nós criamos nós tínhamos uma dentista que trabalhava conosco que queria dar cursos, a gente falou, vamos montar aqui uma central de cursos. E no fim ela acabou mudando de cidade e eu assumi essa parte aí, porque eu já dava cursos, né? Da parte de Invisalign. Então, hoje eu tenho uma empresa de planejamentos de Invisalign para outros dentistas, que é o iPlan, e nós fazemos esse planejamento porque é difícil essa jornada do dentista analógico, do ortodontista analógico, tá acostumado com brackets, fios, entrar nesse mundo do planejamento, porque é o dentista que faz o planejamento de alinhadores, qualquer um deles, e aí nós sentimos essa dor e criamos essa empresa. E também essa central de cursos. Então, agora em 2025, já tô com uma programação junto com a Invisalign para levar curso para outros dentistas lá. E também vamos ter curso de treinamento de auxiliares de dentistas lá. Então, a ASB, que nós percebemos que é uma dor. Curso para clareamentos também, que nós percebemos que os dentistas têm muita dúvida, não é ensinado na faculdade. Então, como nós vamos ter também laboratório próprio lá na clínica, nós vamos ter uma parte também que hoje a Invisalign tem um braço, né, nessa parte de prótese, por causa do scanner, né, o iTero. Então, vamos ter outros cursos lá também para essa parte de laboratorial, de escaneamento, de fazer o dente ali na mesma consulta. Então, hoje, daqui um tempo, né, uns 2 meses, acredito que já esteja instalado lá. Mas você quebrar um dente e ir lá no consultório, a gente já consegue fazer no mesmo dia. Fantástico. Entendeu? Então, hoje, quem não quer em São Paulo? Quem que quer esperar 1 mês para o dente ficar pronto e várias vezes lá para prova dente, prepara, molda? Ninguém mais quer isso. E o dentista, ele precisa entender isso. Para ele se diferenciar no mercado, o mercado ele tá aí, ele vai indo. Se você não engolir o mercado te engole. E aí você precisa estar antenado. E aí vem toda essa coisa que a gente falou, né? Do mundo estar mais acelerado, das pessoas estarem buscando isso. E se você não está estagnado, quem não se mexe é engolido. Fantástico.
Gostei que você falou dos treinamentos, porque tem muita gente que tem o sonho de fazer odontologia, não sabe por onde começar, gostaria de entender se é um ambiente que gosta ou não, né? Assim, uma faculdade particular não é barato, uma faculdade de odontologia, ao contrário, é bem caro para fazer, muito estudo, o que é obrigatório ali de fazer, de repente, de horas de estágio, atendimento e tudo mais. Então, assim, despende, além de dinheiro, tempo, que é o que a gente tem de mais caro hoje, né? Sim. Nos dias de hoje. Então, muito legal. Às vezes a pessoa não sabe por onde começar. E assim, ou fazendo a faculdade, já vai começando nas clínicas, né? Então, uma oportunidade de treinar esse profissional também. Com certeza. Formar e treinar, né? Sim, porque hoje nós estamos lá com 9 cadeiras. Então, é uma central de cursos, né? Até para cursos práticos. E aí, precisa de eu e o Marcelo desenvolvermos essa parte. Porque nós somos os dentistas mais antigos ali do nosso time. E com muita experiência, né? O Dr. Marcelo tem quase 30 anos de experiência. E a odontologia, ela traz surpresas, né? O que você faz para um, às vezes não dá certo pro outro. E você fala, meu Deus, por que não dá certo? Aí você começa a olhar. Então, essa vivência que você vai adquirindo, ela faz toda a diferença na hora de você trazer isso para um aluno seu, né? E você falou sobre um aluno superar o mestre. Quando eu comecei a dar curso, eu comecei na pandemia, em 2020. Eu montei um curso de online, eu e um colega meu, Dr. Paulo Bartolomei, lá do Tatuapé também. Nós montamos esse curso online e foi, assim, um sucesso, porque tava todo mundo em casa. E uma das minhas alunas hoje, ela é destaque na Invisalign e ela fala, eu só estou onde eu estou por causa desse curso lá atrás. Então, você ensinar, estender a mão para aquele dentista que quer começar, é o que me encanta. Eu gosto disso. Então, na mentoria também, quando eu dava mentoria lá no grupo do Ricardo Novak, eu pegava mais essa parte dos dentistas que estão começando. É como se você estivesse ensinando uma pessoa a andar. Então, eu gosto dessa parte. Você compartilhar ali o que dá certo, o que não dá certo. Tirar as inseguranças dessa pessoa. Porque é uma insegurança. Se eu fizer isso, vai dar certo? A pessoa vai ter que, às vezes, arriscar um local de trabalho. Mudar o local que ela tá com a clínica. Então, isso é muito legal. Investir no scanner, por exemplo. Exato. Né? Investir em equipamentos. Na verdade, o que a gente orienta a pessoa precisa ter um recurso para investir. Que é o motivo de muitas empresas quebrarem e de muitos consultórios quebrarem. Então, a gente fala brincando, a odontologia é um negócio muito bom, porque mesmo o dentista fazendo errado essa parte financeira, ele ainda tem um dinheirinho para sobreviver, né? Mas, quando você está falando em empresa, em crescimento, você precisa estar estruturado. Então, você precisa criar um fundo para comprar esses equipamentos. Isso a gente também ensina. Então, é um diferencial que trouxe para nós. Nós não vamos sair fazendo dívidas, nós vamos juntar os recursos primeiro para poder expandir com qualidade, para comprar o melhor equipamento. Se abrir para as novidades, né? Porque tem consultórios aí que tem uma frequência de pessoas incrível, muito movimento, mas muita gente que quer fazer o tratamento com a Invisalign, mas ele não oferece. Então, ele perde esse paciente, exatamente. Né? Esse paciente, ele perde. Se ele vai para uma outra clínica que tem tudo, de repente, ele perde até o tratamento que ele fazia lá. Com certeza, né? Então, com certeza. enxergar isso também, se abrir, né? Não faço, na minha clínica não tem. Tudo bem, se você não é o ortodontista, então chame alguém para fazer isso na tua clínica, né? E uma grande barreira disso, era o preço. Ainda é, porque para as pessoas, né? Mas a gente já viu que quando a pessoa vem, a gente passa o valor para ele já viu que está mais acessível. Você fazendo o comparativo do que era feito no tratamento com aparelho fixo, você ficava 5 anos. Se você pegar esses 5 anos, diluir em 2 anos, né? Diminuir em 2 anos, e dali desses 2 anos você tratar com alinhador, você fala, não, é a mesma coisa que eu vou gastar em 5, eu vou gastar em 2, é o mesmo valor. Então, e a forma de pagamento que você vai passar para esse paciente não mudou muito. Então, antigamente, para o profissional também era uma barreira por causa do valor do custo para o profissional. Hoje, já se caiu por terra isso. Então, está muito acessível. As próprias empresas que comercializam os alinhadores, elas perceberam esse mercado nacional um pouco diferente e fizeram facilitaram essa forma de pagamento para o paciente. Então, hoje
hoje só não entra mesmo quem não quer. Eu falo para meus pacientes, hoje aqui, só não faz Invisalign quem não quer mesmo, porque, né, cabe totalmente em todos os bolsos. Uma das principais perguntas que você responde sempre é muito caro? É caro. É caro. É muito caro. Todo mundo pode fazer, né? Então, às vezes a pessoa tem uma queixa ali de um dentinho, algo que incomoda, aí todo mundo pode fazer. Então, se é caro e se todo mundo pode fazer, acho que é o que você mais responde. Exatamente. E eu percebo assim, as pessoas, elas veem muito assim, eu já recebi perguntas assim, é caro, eu fui um dentista, custa X mil reais. Aí eu falei assim, mas espera aí, já tá todo o valor. Tá todo o tratamento. Aí eu falo, se você pagar 100 reais por mês de manutenção, você vai, né, nesse mesmo valor. Então, por que não? Então, não é o valor total. Porque não é o aparelho. É o tratamento. O tratamento todo. E o que você precisasse, acho que hoje até diminuiu a questão da segunda fase do tratamento. Exato. Com Invisalign, Sim. né? Mas até se você precisar de uma segunda fase, já tá incluso. Tá incluído. Já está incluso. Então, e tem toda a garantia, né? Tem garantia. Nós entregamos certificado de garantia lá na clínica para todos os pacientes. Então, tem o scanner lá. Além do scanner, agora tem o raio-x panorâmico. Tem o tomógrafo. Então, hoje, o paciente tem tudo ali. Por que vocês decidiram colocar tudo isso dentro da clínica? Porque isso era algo que a gente tinha que fazer fora, né? Exato. Porque esse trajeto do paciente, muitas vezes, dificultava nós passarmos o tratamento completo para ele em uma primeira consulta, que a gente vê que isso é muito importante. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o paciente ter esse deslocamento. E terceiro ponto, o atendimento nos locais onde ele ia fazer esses exames. Então, voltavam para nós, poxa, aqui eu tenho um super atendimento, lá eu tenho um super mau atendimento, por que não, né? É então, assim mesmo, infelizmente. Porque é muito cheio. Pensa que esses centros radiológicos, eles recebem dentistas de todos os públicos, né? Do A, do B, do C, do D, do E, e aí enche muito. E às vezes eles estão em locais pequenos, né? Não se prepararam para receber essa demanda. E aí o excesso de pessoas ali esperando vai cair a qualidade do atendimento, né? É igual banco. Quando você vai no banco, tá muito cheio, nossa senhora, você é super mal atendido. Agora, você vai num personalité, você vai num, né? Nesses, eu nem sei os outros nomes dos outros. No Prime, Infinity, sei lá. Select. Quando você vai nesses outros bancos, você tem um atendimento diferenciado. Por quê? Porque a quantidade de pessoas é menor. Muito legal. E aí a pessoa que... depois eu vou lá naquele lugar que tem um péssimo atendimento. Exato. E às vezes demorava pra voltar, então... Ou acabava não voltando, desmarcava lá, ou então não marcava. Quantas vezes você pegou um exame de sangue pra fazer e demorou? Pra voltar no médico. Imagina no dentista que não é um tratamento, às vezes é um tratamento cosmético, como o alinhador. Então, a gente tinha essa dificuldade, por isso nós colocamos ali. E agora o laboratório é por conforto mesmo, para o paciente não ficar sem dente. Então, nós estamos trazendo até carga imediata, protocolo. Então, se o paciente perdeu os dentes por algum motivo, já vai fazer a extração, a carga imediata no mesmo, tudo no mesmo dia já sai com dentes. Fantástico. Tudo ali na clínica, então vai ser bem mais confortável para nós e para o paciente. Muito legal. Acho que não tem nada que supere o feedback dos pacientes também, né? Sim. De não ter tido dor, Sim. de não ter tido medo ou nenhuma angústia nesse meio do caminho, né? Não é brincadeira. Às vezes você tem que fazer um procedimento, uma cirurgia. Não é porque você não tá dentro de um hospital que isso não pode acarretar em complicações. Então, é sério, né? Então, assim, é uma área da saúde, né? Toda a área da saúde é muito séria, mas você pode fazer uma cirurgia ali, né? Sim. Então, você tem que tomar antibiótico, você tem que parar de tomar algum medicamento. Então, vocês estão muito alinhados ali, até mesmo com as situações de saúde sistêmica que esse paciente possa ter. Com certeza. Se ele é portador de diabetes, se ele é hipertenso, né? Sim. Então, você tem que estar alinhado. E você sabe que até os pacientes agora falam assim, doutor, você não quer fazer meu exame de sangue aqui? Porque eles têm que sair para fazer o exame de sangue, né? Então, assim, é uma parte que ainda não é possível na odontologia, mas em breve será. E aí, sabe uma coisa que é importante até falar para quem tá acompanhando esse vídeo? Que problemas a gente tem. Minha clínica não é a Disneylândia.
Nós temos problemas também, claro, todo mundo tem, né? Aquele paciente que é mais desafiador, né? O tratamento dele é desafiador e aí requer algumas particularidades para esse atendimento ou para a satisfação dele. A forma como você lidar com isso é que é o diferencial. Então, críticas, todo mundo vai sofrer em qualquer área. E eu vejo isso, que as pessoas às vezes se travam de crescer. Ai, porque vai dar muito trabalho, eu não vou conseguir, vou ter muitos pacientes que não... Vai dar trabalho, sim. Se faz parte do seu propósito, caminhe naquela direção. Se não faz parte do seu propósito, fique onde você está. Tá tudo bem. Só que não se trave por medo de ser criticado, né? Então você, vou começar a fazer vídeo. As pessoas vão te criticar. Vão te criticar, com certeza. Virou influenciador, virou influenciadora. Exatamente. Aí eu sou dentista, tô falando de gestão. Nossa, quem que ela acha que ela é? Sabe, a blogueira. Nossa, virou coach, né? Você vai falar de motivação, virou coach. Não, gente. É julgar menos e fazer mais. Mas você também não pode ligar para o que as pessoas falam. Que elas vão falar. Bem ou mal, elas vão falar de qualquer jeito. E quanto mais você fizer e quanto mais você for visto, mais as críticas vão vir, porque isso é o natural. Exatamente, né? exatamente. E a gente aprende nas próprias redes sociais. Não pode ligar. Quanto mais crítica você tem, é melhor até. Porque mais você é visto, mais você fala. Eu não sou de entrar em assuntos polêmicos, você viu, né? Eu não gosto. Mas quem entra em assuntos polêmicos, entra também propositalmente. Porque engaja também. Engaja, né? Então, esse mundo digital não é brincadeira. Mas a partir do momento que você resolve jogar o jogo, você precisa estar disposto a qualquer coisa. Eu adorei te conhecer pessoalmente, te entrevistar aqui. Parabéns pelo seu trabalho, que sua clínica continue crescendo e prosperando cada vez mais. Mande meu abraço ao Dr. Marcelo também. É uma família linda você tem. Acompanho vocês através das redes sociais. E assim, ver essa evolução, né? Então a gente tá ali na mesma região, né? Sim. Ver essa evolução, ver esse crescimento. A gente sabe que empreender no Brasil é dificílimo, né? Ainda mais em profissões que não se via tanto o profissional à frente dessa gestão, né? Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Continue, que as pessoas te busquem para suas aulas, para a parte educacional que você faz e fará ainda com novidades aí. Te espero aqui outras vezes. Foi uma alegria e um prazer. Parabéns mesmo pelo seu trabalho. É uma honra, mais uma vez, estar aqui, né? Poder participar, contar um pouquinho da minha história, que eu acho que eu sempre gosto de contar minha história, porque as pessoas podem se inspirar e se espelhar. Então, meu maior objetivo de vida é ajudar as pessoas. Sempre eu busquei isso. Então, eu busquei uma área da saúde para isso. E hoje eu vou para outras áreas que envolvem a odontologia, e aqui esse bate-papo pra gente, porque quantas mulheres querem fazer algo diferente e não sabem por onde começar, né? Então, pode me buscar nas redes sociais, que eu tô ali super aberta, disposta a ajudar. Tem bastante gente que me procura pedindo dicas ou opinião de alguma coisa. E se Deus quiser, vamos estar aqui de novo com o Dr. Marcelo. Por favor, para falar de implantes dentários. Vocês estão sempre convidados. E é muito legal isso, né? Então, as histórias inspiram a gente. Ver uma mulher como você, que é mãe de 2 filhos, é esposa, é filha. Exato. Né? Então, tem 2 filhos, tem cachorro. Tem o cachorro. Né? Então, assim, é realmente equilibrar os pratinhos ali. Não é fácil. Então, parabéns, a sua história realmente é muito inspiradora. Obrigada. É uma honra, um prazer estar aqui. Eu vou deixar seus contatos. Tá joia. Quem tá em casa ainda não segue, vai lá, siga. É muito legal seguir a doutora Patrícia. Ela motiva a gente, tá sempre em atividade. Ela faz atividade física, porque além de tudo isso que eu falei, ela não só fala de saúde por ser uma profissional de saúde, mas ela promove a própria saúde, o bem-estar dela, do marido, dos filhos, né? Então, isso é muito legal. @doutora Patrícia Maio, @DRA Patrícia Maio, do jeitinho que tá escrito na sua tela. E o Instagram da clínica é @Arte Dental Odontologia. @Arte Dental Odontologia também. Tudo junto, do jeitinho que tá escrito na sua tela.
Adorei. Eu que adorei. Eu adorei Obrigada, de verdade. Obrigada pelo papo, adoro. Eu tenho um presente pra você. Não. A Empório Magistral é a nossa parceira, apoiadora, nossa patrocinadora aqui do Diálogo 360. Que legal. A Empório Magistral tá há mais de 20 anos aí no mercado. Aquela farmácia de manipulação que a gente tem que ter sempre à mão, sabe? Sim. O médico prescreveu, o profissional prescreveu, o nutricionista, e você não sabe pra onde você vai pedir esse orçamento. Sempre considere pedir lá na Empório Magistral, você vai ser muito bem atendida. Eles têm uma questão da experiência do cliente também, que é muito forte. Sim. Então vai lá. O telefone que você liga ou manda mensagem pelo WhatsApp é o 11 50 89 5123, 50 89 5123. A farmácia também tá no Instagram, @Empório Magistral, e tem o site www.emporiomagistral.com.br. Obrigada, Empório, por ser essa parceira, nos apoiar tanto aqui. É uma alegria ter uma grande empresa, um grande nome aqui conosco também. Eu espero você agora lá na clínica para conferir tudo isso que eu te falei na prática. Vamos lá. Muito legal, viu? Obrigada. Sempre é bacana porque é um ambiente acolhedor e aconchegante, né? Então, e a gente precisa, eu falei da farmácia de manipulação, tem alguns setores que a gente precisa ter a quem recorrer. Exatamente. Né? Então, muito legal. Parabéns, que vocês prosperem cada vez mais. Obrigada, você também, nesse podcast incrível. Você sabe que eu sou super fã de podcast, eu tô na esteira, na escada, ouvindo sempre podcasts, e eu sempre vejo as pessoas levando as coisas. A hora que eu cheguei aqui, eu falei, meu Deus, podia ter trazido um kit da arte dental pra trazer pra ela e tal, e que é a minha primeira vez, na segunda eu trago. Você fica tranquila, você vai voltar muitas vezes. Foi uma alegria, assim, foi um encontro bacana, sua energia é ótima, bem-humorada. Então, além de tudo que eu falei, ela não deixa a peteca cair, que tá sempre com um sorriso no rosto, né? Eu acho que isso também faz parte do sucesso. É isso aí. Né? Enxergar tudo sempre o copo meio cheio, a gente dá um jeito, tendo saúde, né? A gente exatamente, o resto... Todas as questões. O resto Obrigada, vai. Viu? Eu que agradeço, viu? Beijo. Obrigada a você que escolheu nos assistir aqui também. Fique de olho, siga os perfis por lá também. E quiser ser um entrevistado aqui, mande sua mensagem através do e-mail, diálogo360podcast@gmail.com. Eu também tô nas redes sociais, muita gente faz contato pelas redes sociais, pergunta como funciona, então manda lá, @Denise Luque, meu Instagram, e esse é o canal Denise Luque, onde você encontra todos os vídeos do Diálogo 360. A vida é feita de diálogos e conexões, e eu te vejo no próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.